Eu quero compartilhar com vocês uma alegria muito grande que eu tô aqui hoje de estar lançando o Chronic Pod, né? E ainda com uma pessoa que é super especial, ela é uma super guerreira na causa relacionada a POTS, né? Que é uma das doenças que eu também tenho. E ela é uma grande referência, assim, de... É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e eu tô muito feliz de estar recebendo ela e de poder estar lançando o podcast aqui hoje com a visita dela. Então, eu quero apresentar para vocês a Thaís, que vai compartilhar um pouco da realidade dela como uma paciente com POTS, né, que é uma das doenças que cabe no contexto de doenças crônicas. Oi, gente, tudo bem? Eu fico muito feliz de você ter me chamado, Ivana. Muito obrigada. Eu tô muito feliz com o seu podcast. Eu desejo sucesso pra ele, vai dar tudo muito certo. E obrigada por me chamar. Fico feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho mais da minha história. Seja bem-vinda, Thaís. Sinta-se à vontade e a casa é nossa. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi o seu processo de diagnóstico. Gente, a minha história de diagnóstico é uma loucura, porque segundo a minha médica, né, pelo que a gente analisa, eu tenho POTS desde que eu nasci. Eu já tinha muitos sintomas durante a minha infância, e aí durante a minha adolescência que eu comecei a desmaiar, e aí a gente, assim, durante a minha infância eu aceitava os sintomas, eu falava, cara, eu acho que é isso mesmo, não tem muito o que fazer, mas eu achava que era normal, tipo, ter enjoo todo dia depois que comia, eu achava que era um sintoma que todas as pessoas tinham, eu não esperava que fosse algo de uma doença, sabe? Nunca passou isso pela minha cabeça. E aí, quando eu desmaiei pela primeira vez, eu lembro que meu pai falou, filha, eu desmaiava muito quando eu era criança, tudo bem, e eu sempre comi muito pouco. Eu comia quase nada, assim, já me apelidaram de Maria Vento, já me apelidaram de fotossíntese, já me apelidaram de um monte de coisa que, assim, tipo, por eu não comer muito, né? Então, quando eu desmaiei a primeira vez, eles falaram, ela não deve ter comido direito, não sei o que, e desmaiou. A Beleza. primeira vez que você desmaiou, você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos, mais ou menos, eu acho que eu tinha 11 anos, que eu me lembro. Uhum. Mas eu tava ali, assim, na pré-adolescência, e eu tava na casa de uma amiga, e aí eu vi um menino, ele tinha batido a cabeça na borda da piscina, e aí ele tava, enfim, acidentado, assim, e eu tenho muita aflição de tudo. Então eu vi aquela cena ali que tava meio feia, fiquei nervosa, eu acho que aquele nervosismo, enfim, tava de pé e acabei desmaiando. E aí eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu desmaiei, tipo, que evento único da minha vida, sabe? Mal sabia eu, mas eu tive esse primeiro desmaio, e a gente não levou ele muito a sério, sinceramente, porque foi isso que eu falei, eu comia muito pouco, então falaram, ela não deve ter comido, tava calor, e é isso. E aí, eu não desmaiei mais por um tempo, aí com 16 anos, eu voltei a desmaiar, só que aí dessa vez eu comecei a desmaiar todo dia. E aí eu passei grande parte, assim, dessa minha adolescência me sentindo muito mal. Não, antes, né, dos desmaios, os sintomas continuavam. Todos os outros sintomas eu sempre tive, mas o desmaio mesmo foi ali naquela época dos 16 anos que começou a se intensificar mesmo. Que começou a ser frequente. E aí? Começaram os desmaios a serem frequentes, e aí... E aí eu comecei a procurar todo lugar que eu conseguia ir, assim, de médico, eu tava indo pra tentar descobrir o que eu tinha. E nos exames convencionais, tipo exame de sangue, tomografia, ressonância, não tinha nada. Então, os médicos falavam, é da sua cabeça, provavelmente é psicológico, é ansiedade, e é isso. Até que eu fiz uma polissonografia, nessa mesma época me pediram, acho que foi nem lembro mais quem me pediu essa poli, mas eu fiz essa polissonografia e deu que eu despertava várias vezes durante a noite, mas assim, polissonografia você acaba acordando várias vezes porque você tá cheio de, né, tá todo emperequetado lá, né, com aquele monte de coisa. E aí eu acordei várias vezes mesmo durante a noite, e eles falavam assim, você tem um distúrbio do sono, porque você não consegue descansar à noite, porque você acorda várias vezes, e aí você desmaia de sono. E me deram um negócio assim, tipo, é de sono, não é outra coisa. Até então, nada de tilt test. Nada de tilt test. Aí,
eu aceitei que era um negócio do sono, porque fazia mais sentido do que ser psicológico, porque na minha cabeça eu não tava tão nervosa em alguns momentos que eu desmaiava. Então eu falava, cara, eu acho que não é isso, eu acho que não é isso. Então quando falaram do negócio do sono, fez um pouco mais de sentido pra mim. Só que aí, enfim, passou essa crise de desmaio, eu entrei em remissão de novo e aceitei que era aquilo, tudo mais, falei, tá bom, passou o distúrbio. Sabe o que é engraçado? Uma coisa interessante que você tá falando, que você em dado momento chega à conclusão de que é uma crise de sono, porque não faz sentido a questão da parte psicológica. Uhum. Assim, a sua maturidade, apesar de ter 16 anos naquela época, de conseguir definir isso, né? É uma coisa que eu tenho tentado trazer muito no contexto de conscientização, de doenças crônicas e tudo mais, que o sujeito do tratamento é o paciente, né? Porque às vezes a gente coloca os profissionais da saúde num lugar de saber em que quando ele fala alguma coisa, a gente deixa de acreditar naquilo que a gente tá sentindo ou naqueles próprios sintomas Sim. que são evidentes, entendeu? Então, assim, eu acho, eu só quis fazer essa Não, pontuação. mas é muito isso, tipo, eu acho que qualquer resposta que me dessem ali eu tava aceitando, sabe? Porque eu sabia que não era psicológico. Porque no desespero que a gente tá ali da busca, e quando às vezes eles não acham o fator sono, a gente acaba acreditando assim, a pessoa vira e fala pra você, é psicológico, e você entra nessa convicção de tipo, é psicológico, e você começa a desacreditar naquilo que seu corpo tá fazendo. Sim, muitas vezes eu fico, gente, será que é tudo da minha cabeça? Será que se eu quiser não ter mais, isso some, sabe? E eu acho que é justamente isso, um ponto da gente colocar nesse contexto, sabe? De tipo, da importância do paciente ter acreditar nele mesmo, acreditar nele mesmo, acreditar no que o corpo dele tá falando pra ele. Sim. E questionar as demais pessoas que estão ali no sentido de diagnóstico e tratamento. Sim. Mas enfim, aí você ficou um tempo sem desmaiar. E aí, assim, eu comecei a ficar muito fora, assim, tipo, o brain fog, que é um dos sintomas que eu mais tenho, assim, que é como se fosse uma névoa mental, né, vou explicar aqui pra quem tá assistindo, é como se fosse uma névoa mental, parece que você tá acordando de uma anestesia, eu falo, porque você fica lerdo, então você pergunta 1 mais 1, você demora 3 anos pra responder, sabe? E aí isso começou a acontecer muito. Então, pra mim, teve um episódio que minha mãe me pediu pra pegar um cobertor, que pra mim foi o que mais pegou, assim. Que ela falou, filha, você pode pegar um cobertor pra mim, por favor? Aí eu falei, claro. Fui lá pegar o cobertor. Aí eu abri o armário do cobertor, olhava o cobertor, não sabia o que era pra eu fazer. Aí eu fui pro meu quarto, tipo, desisti. Aí a minha mãe, filha, você não ia pegar o cobertor? Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu voltei lá, abri o armário, tinha só cobertor no armário, e eu fiquei, o que eu vim pegar aqui? E aí, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, desculpa, eu não tô conseguindo processar o que você tá falando. Tipo, o que é pra eu pegar mesmo? Aí minha mãe ficou preocupada. Aí a gente foi ver se não tinha alguma coisa na minha cabeça, se não tinha, sei lá, alguma coisa acontecendo comigo. Mas assim, eu de zero pensei que tivesse qualquer coisa relacionada aos desmaios ou a todos os sintomas que eu sentia. E aí a gente foi num clínico geral. Primeiro, porque eu não sabia por onde começar a investigar isso, então eu fui num clínico geral. E aí ele perguntou assim, você já teve episódios de desmaio, coisas assim? Aí eu falei, já. Aí ele falou, nossa, então eu vou te pedir um tilt test. Quantos anos você tinha? 20. Acho que eu tinha 20. Engraçado, né? O primeiro desmaio foi com 11 anos. O tilt test só é sugestionado aos 20. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer num contexto de pacientes que têm POTS, né? Porque a dificuldade de sugerirem o tilt test é muito grande. Eu não sei por que tem essa resistência. Eu também não sei. É porque eu acho que os próprios médicos, muitos deles, não conhecem o tilt test. Cara, eu acho que até conhecem a perspectiva que eu tenho visto em relação à desautonomia, assim, da experiência que eu tracei, né, no meu trajetória, assim, dos médicos que eu já conversei, inclusive com cardiologistas e tudo mais, é que como desautonomia é uma doença que supostamente não tem tratamento, não tem cura, então geralmente os médicos não se interessam por isso, sabe? Uhum. Então a dificuldade deles se interessarem por isso é maior. Então acaba que
E, tipo, uma coisa vai levando a outra. Eu acho que não é nem sobre não saber sobre o tilt test. Mas eu mesmo, assim, eu nunca tinha ouvido falar. Quando ele falou tilt test, eu falei, ih, deu tilt em mim, tá? Eu até brinquei, assim, com isso com a minha mãe. Aí o médico fica lá, assim, meio sem graça, né? E eu tipo, E aí, você fez o tilt test? Enfim, fiz o tilt. Aí, o meu primeiro tilt test, eu fiz 2 tilt testes tilts testes na minha vida. O primeiro que eu fiz deu a síndrome vasovagal. E aí, assim, pra quem não sabe como é o tilt test, ele é um exame de inclinação, você deita numa maca, e aí ele vai monitorar todo o seu corpo, então seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial, entre outros fatores, dependendo do tilt test, tem tilts que são mais completos do que outros. Mas esse que eu fiz, ele era um simples, então não deu pra ver as coisas mais específicas da desautonomia mesmo do POTS, e eu tive um aumento ali de 30 batimentos por minuto nesse primeiro tilt test, só que para um adulto, e para ser considerado desautonomia, você tem que ter um aumento de mais de 30 batimentos por minuto. Então, como eu tive exatamente 30, eles não consideraram a minha desautonomia e colocaram lá que eu tinha síndrome vasovagal e os desmaios eram por causa disso, né? Ainda são, mas colocaram lá que era só síndrome vasovagal, não me falaram sobre desautonomia em momento nenhum. E aí eu voltei pro clínico e ele, apesar de falar, tipo, tudo bem, você tem vasovagal, ele não sabia muito o que fazer comigo. Ele falou, isso não tem muito o que fazer, você tem que aumentar um pouco a ingestão de sal, então pode comer a comida bem salgadinha e tem que beber bastante líquido. Foi o que eu tive de orientação. E aí, tudo bem, eu sempre tive muita dificuldade de beber água, tipo, muita mesmo. Eu não gosto de beber água até hoje, mas tem que beber. Então, ali naquela época, eu falei, não tem o que fazer, então dane-se, eu não tô mais desmaiando, tipo, eu vou deixar. Continuei vivendo minha vida normal, eu sempre gostei muito de sal, isso eu sempre consumi muito. Inclusive, na minha infância, eu consumia tanto sal que meus pais ficavam preocupados de eu ter algum problema, mas a desautonomia me salvou nessa. Parece até instintivo, né? É porque eu acho que quando eu como sal, eu me sinto bem. Uhum. Então, eu tinha essa vontade de comer sal o tempo inteiro. Então, assim, pra mim, porcaria que eu gosto de comer, né? Nunca é doce, assim. Pra mim, não me apetece. Pra mim, é sal miojo, adoro, entendeu? Eu gosto de uma coisa que é mais salgadinho. Uhum. Todas essas coisas que tem muito sódio, eu sempre gostei muito de comer. E aí, foi mais ou menos isso. Aí, eu me perdi, gente. É o brain fog aqui, eu me perdi. Você tava contando do médico, que ele falou que tinha um vasovagal e tudo mais. Aí eu aceitei, tipo, pra mim fez mais sentido do que o do sono. Falei, ok, beleza. Os desmaios pararam de novo. Os desmaios, já tinham parado de novo. Não parado por completo, mas eu desmaiava muito esporadicamente. Eu desmaiava, sei lá, uma vez a cada mês. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Que na minha experiência agora é muito esporádico, mas na maioria da vida das pessoas isso é até frequente. Uhum. E quando que eles voltam com tudo? E aí, quando eles voltaram com tudo, foi no ano passado, em 2023. Eu tava lá com 22 anos e eu tava na casa do meu namorado. Meu namorado é carioca, ele mora no Rio de Janeiro e ele foi fazer uma viagem com a família dele. E aí ele perguntou se eu poderia ficar lá cuidando da cachorrinha e da gatinha dele, né? Aí eu falei, fico, com o maior prazer, eu amo o Rio de Janeiro, então pra mim, qualquer oportunidade que eu tenho de ir pra lá, eu tô indo. E aí eu falei, passar 1 mês no Rio de Janeiro, sabe? Tranquilo, vou. E aí eu fiquei lá cuidando dos pets dele, e do nada, eu tava com uma sinusite, e aí do nada eu comecei a desmaiar todo dia. E aí, o que aconteceu? Os meus pais também estavam viajando. Meu pai teve uma complicação numa cirurgia, enfim, ele quase perdeu a vida dele. E meus pais, depois que meu pai se recuperou, eles estavam numa fase tipo, a gente tem que viver tudo que a gente quer, realizar nossos sonhos, porque a vida é muito doida. Então, às vezes acontece da gente morrer amanhã e a gente não viveu o que a gente queria. E aí, o sonho da minha mãe era estudar fora, fazer um intercâmbio, e a minha mãe ama a França, fala francês, tipo, aprendeu de caô, assim, só queria falar francês. E eles foram pra França fazer um curso de francês, meu pai e minha mãe, e passaram, sei lá, 2 meses lá, e eu tava aqui sozinha em São Paulo, meu namorado ia viajar, eu falei,
vou pro Rio, então, fico pelo menos com os pets dele e tal. E tem a família dele lá por perto e tudo mais. Ou seja, não tinha ninguém por perto, assim, da minha família ou meu namorado que estavam comigo presentes no primeiro mês que eu estava desmaiando todo dia sozinha. Uhum. Então, foi bem tenso, eu não quis falar pra eles, meus pais são desesperados e preocupados, então eu falei, cara, minha mãe tá realizando o sonho dela, se eu falar pra ela que eu tô desmaiando todo dia, ela vai voltar, e eu não queria que ela voltasse, então eu escondi deles, o que eu não recomendo, não façam isso, porque eu poderia ter me machucado, enfim. Você ficou com medo? Fiquei assustada, mas eu achei que era do vaso vagal. Eu falei, nossa, mas tá frequente e tal. E eu estranhei. Só que, assim, eu comentei com a moça que trabalha lá na casa do meu namorado, né? Falei, olha, eu tô desmaiando muito, eu não sei o que eu faço. Eu não falei pro meu namorado também, não falei pra ninguém, eu acho. E ela falou o quê? E aí ela falou, nossa, Tatá... eu falei, eu acho que eu tenho que beber mais água, tá? Eu comecei a beber mais água e comer mais sal, né? Como tinham me indicado. Mas eu deixava lá um potinho de sal perto e tal, mas assim, eu não falei com ninguém. Só que eu acho que o nosso telefone escuta a gente, tipo, porque toda vez que eu canto uma música, aparece no meu TikTok. Eu falo um negócio, aparece no meu TikTok. Tudo, não sei. Eu tenho certeza que eles escutam eu a acho gente. eu acho que tenho certeza. escuta, porque eu comentei sobre isso e apareceu um vídeo de uma menina que tem um cachorrinho. O nome dela, ai, meu Deus, eu lembro o nome do cachorro, que é Bailey. E ela é uma gringa que tem um cachorrinho de serviço pra ajudar ela com potes. Eu adoro cachorro. Vi o vídeo e falei, ai, que cachorro lindo, tal. E entrei no perfil dela, assim, por pura curiosidade de saber por que ela precisava de um cachorro de serviço, né? Porque aparentemente ela não tinha nada. E aí eu entrei, assim, pra ver o que era e tal. E ela contava um pouco sobre desautonomia, sobre potes, e eu comecei a pesquisar porque tudo que ela falava se encaixava na minha vida. E ela, tipo, eu tenho enjoo frequente. Eu, tipo, eu também, tique. Aí eu tenho, sei lá, tipo, os desmaios, aí eu ticava. Tenho tontura, vertigem quando eu fico em pé, não consigo ficar muito tempo em pé. Não. Enfim, listou ali os sintomas e eu tava me encaixando em tudo mesmo. Que você vê o quanto esse trabalho na internet é uma coisa que sabe, chega em pessoas lá do outro lado do mundo, sabe? Sim, é muito sim. doido. E, enfim, foi por causa dela que eu tenho meu diagnóstico, sabe? Eu sou muito grata e faço o trabalho que eu faço hoje em dia como uma forma de agradecimento pelo que ela fez por mim, sabe? E ela nem sabe disso, mas enfim. Um dia mandou uma mensagem. Tem que mandar mesmo. Mas ela, enfim, tava falando sobre tudo isso e deu ali acho que na última semana que meus pais estavam viajando, e aí um pouquinho antes deles voltarem, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, olha, os desmaios pioraram, eu tô desmaiando todo dia. Eu acho que pode ser isso aqui. Aí eu mandei o vídeo da menina pra ela, traduzi pra ela. E aí ela falou, nossa, Tatá, tipo, isso se encaixa... Isso parece que ela tá te descrevendo, sabe? Eu vou procurar uma médica que seja especializada nisso. E aí a gente tentou... achar um lugar, aí tinha uma clínica lá, eu fui nessa clínica, e aí eu fiz o meu segundo tilt test, e nesse segundo tilt test deu mesmo a desautonomia, e aí eu comecei a tratar. E pra mim, assim, as pessoas me perguntam geralmente, tipo, como que foi quando você descobriu, né? E pra mim foi, juro, a melhor coisa do universo descobrir o que eu tinha, porque... Parece que tiraram 20 elefantes das minhas costas e eu falei, meu Deus, eu não sou maluca, sabe? Eu acho que isso é uma sensação muito comum quando a gente fala de pacientes com doenças invisíveis e com doenças de difícil diagnóstico, né? Então, até esse processo de chegar até o diagnóstico é um processo muito longo, muito cansativo, Sim. cheio de estigma, cheio de gaslighting. Então, assim, você começa a duvidar do seu próprio corpo, que volta naquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer, você duvidar do seu próprio corpo, você duvidar do que está acontecendo de você, pelo que os outros estão falando em volta. Sim. Então, o diagnóstico acaba se tornando... É muito comum que o diagnóstico se torne algo, assim, louvável para muitos pacientes com doenças crônicas, porque esse processo de chegar ao diagnóstico torna todo o sofrimento mais extenso, né? Sim. Mas e aí? Vocês descobriram e o que vocês foram fazer? Só mais uma coisa complementando esse negócio que você estava falando.
Hoje em dia eu tenho um grupo de apoio, né, que são para pacientes com desautonomia, e a gente faz uma reunião toda segunda-feira às 8. E eu falei com elas e tudo mais, e assim, a gente conversa muito no grupo e cada uma conta a sua história, e tem muita gente que chega lá sem diagnóstico, mas que acha que tem, e a gente ajuda nesse processo de, tipo, o que pede pro médico, assim, pede pro seu médico solicitar um tilt teste, sabe? Porque às vezes não parte do médico isso, e é legal o paciente também saber um pouco do que pode ser. Claro que a gente sempre fala, né, tipo, é importante você fazer os outros exames para descartar qualquer outro problema que seja maligno, né, porque apesar de ser complicado, é uma condição benigna. Então é importante fazer todos os outros exames, mas a gente sempre, vendo ali a situação do paciente, a gente fala, cara, olha, parece muito que a gente tem e tal, né, quem já tem o diagnóstico, e a gente tenta ajudar ali a pessoa a chegar no diagnóstico dela. E aí tem uma menina no meu grupo que esses dias ela tava falando assim, cara, ela era internada, ela, passava muito mal, assim, ela até tinha aquelas que parece convulsão, assim, aqueles espasmos que parecem convulsão, mas não são, e as pessoas ficavam falando pra ela, é da sua cabeça, é da sua cabeça, é da sua cabeça, e ela falava, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, e ela, sabe, falava, eu só quero um diagnóstico, eu só quero um diagnóstico. E aí, semana passada, ela conseguiu o diagnóstico dela e foi, tipo, uma festa no grupo de apoio, assim, todo mundo, tipo, ai, tio, que bom, você conseguiu o seu diagnóstico e tal. Porque, tipo, é muito sofrido, assim, nessa fase onde você sabe que tem algo de errado e ninguém parece te escutar, né? É justamente esse ponto, né? Até um dos objetivos, né, do Chronic Pod é esse, é trazer o lugar de fala para o paciente com doença crônica, né? E para que esses pacientes sejam escutados e compreendidos num âmbito maior, né? Uhum. É justamente isso. Eu acho que são pessoas que precisam ser escutadas e isso foi negligenciado muitas vezes por muitos e muitos anos, né? Sim. E aí? Fez o diagnóstico? Uhum. O que mudou na sua vida? Assim, Tudo. Como que você conseguiu mudar a gestão? Teve uma mudança de gestão dos sintomas? Como que mudou? O que mudou na sua vida nesse aspecto? Não, acho que primeiro, assim, o que mudou foi o julgamento que eu tinha comigo, porque foi o que você falou, assim, a gente acha que a gente é maluco também, porque as pessoas falam, é da sua cabeça, é da sua cabeça, é da sua cabeça, e aí você fala, cara, é mesmo, eu acho que eu sou maluco, sabe? Não é possível que eu sinta tudo isso e não tenha nada, não saia nada no exame, tipo, deve ser psicológico. Então, eu assim, quando eu consegui o diagnóstico e que me explicaram que, por exemplo, a minha irritabilidade poderia ter a ver com o nível de adrenalina no meu corpo, cara, pra mim, isso em específico foi lindo, assim, pra mim, porque muitas vezes eu explodo, assim, sabe, de adrenalina mesmo, e isso me faz me sentir muito culpada, até hoje, me faz me sentir muito culpada, porque são pessoas que estão ali tentando me ajudar e tudo mais. Geralmente eu explodo com pessoas da minha família, né? Então, na rua eu sou tranquila, mas quando eu volto pra casa, que é ali um ambiente seguro, sabe? Eu dou uma explodida ali com a minha mãe, por exemplo. E isso sempre me fez me sentir muito mal. E era engraçado porque eu explodia e me sentia mal logo em seguida, sabe? E aí eu falava, cara, como é que... Tipo, por que eu falei assim com ela? Por que eu fiz isso? E aí eu chorava e não entendia. E eu falava, por que isso me irritou tanto, sabe? Nada me fazia sentido. Então, quando eu descobri que isso poderia estar relacionado, isso já tirou... Nossa, pra mim, juro, foi lindo assim mesmo. Porque eu falei, caraca, então eu realmente não sou maluca. Tipo, não é que eu não gosto da minha mãe, sabe? Tipo, não é que eu... Ou do meu pai, enfim, qualquer pessoa com quem eu explodisse, sabe? Eu me entendi mais, eu tive... Mas, eu acho que em relação a todos os sintomas, sabe? Esse é o exemplo de um, mas eu acho que em relação a todos os sintomas, eu senti que era isso, que agora existia um possível tratamento e que existia a possibilidade de eu viver uma qualidade de vida melhor. Eu acho que o próprio cansaço que a doença desencadeia, né, às vezes aumenta a nossa irritabilidade, né? Sim. Então, tipo, e o fato de eu não conseguir dormir, porque eu tenho hiperidrose, não são todos os pacientes com desautonomia que têm, mas eu tenho um suor noturno muito pesado, muito pesado. Eu levanto, assim, troco de pijama umas 4 vezes por noite. Toda noite?
Tem noite, assim, que eu sou abençoada e que não vem nada. Mas, assim, geralmente... Você já sim. tentou controlar isso com ar-condicionado? Não adianta. Não adianta. Não, eu posso dormir com ar-condicionado no 12. Não adianta. Eu tenho hiperidrose também, só que eu consigo gerir um pouco isso com ar-condicionado. Mas, assim... Eu só fico com frio, que aí eu suo, o ar-condicionado tá gelado e eu fico congelando. E eu continuo suando. Com frio. O que acontece comigo é que eu tenho, às vezes, hiperidrose numa parte do corpo, tipo, calor, né? Com hiperidrose. E frio no pé. E frio em outra parte, não necessariamente o pé. Assim, então, assim, aí eu preciso gerir meus sintomas, tipo, um pouco de cobertor com um pouco de ar-condicionado. Bota uma luva e um ventilador pro pé, assim, sabe? Tipo isso. Eu entendo, porque meu pé é muito gelado e ele é tipo, quando eu fico em pé, assim, ele fica vermelho, né? E eu suo muito no pé, principalmente no pé. Eu suava na mão, mas eu operei. Eu fiz uma simpatectomia, que é uma cirurgia pra separar de suar na mão, porque eu não conseguia apontar um lápis até meus 19 anos. E aí, E como foi apontar o lápis depois disso? Gente, é muito, muito legal. Ele não escorrega, tipo, é muito legal. Mas, ainda mais eu, né? Eu fiz design, então eu tinha que desenhar muito. Às vezes eu desenhava e o papel molhava. Ficava encharcado. E aí eu borrava todo o desenho, só de suor. Sabe o que eu acho uma coisa legal de você trazer aqui pra gente? Sobre o seu projeto de final de curso, que inclusive acho que muitas pessoas que investem em aplicativos e tudo mais, acho que é uma oportunidade deles saberem que você fez um projeto baseado... Enfim, pra gente divulgar isso. Eu acho que é algo que tem que ser divulgado pra te contratarem, pra inspirarem no seu projeto, pra evoluir. Eu fiz de TCC, eu queria incluir hipótese no meu TCC, porque era o que tava rolando no momento, quando, tipo assim, eu descobri o diagnóstico, eu tinha que escolher um tema pro meu TCC. Eu falei, cara, eu já quero estudar mais sobre a minha doença, porque como são poucos os médicos que conhecem, eu preciso saber muito bem pra, por exemplo, ir num médico, ele vai me dar um remédio que acelera meu coração, eu já falo não, sabe? Então, pra mim, tipo, foi, assim, calhou ali de ser no mesmo momento, eu resolvi criar alguma coisa. E eu fiz design gráfico na faculdade, e falei, caraca, como é que eu vou incluir um negócio de saúde no design gráfico, sabe? Aí, acho que com as minhas pesquisas e tudo mais, eu vi que... eu não lembro de onde era essa pesquisa, mas eu lembro de escrever isso no meu TCC, que era que o futuro para o controle de doenças crônicas tá em aplicativos, porque cada vez mais as pessoas estão usando aplicativos para gerir a sua saúde, então pode ser aplicativo de ciclo menstrual, pode ser aplicativo de corrida, sabe, pessoas que correm e tudo mais, então as pessoas elas estão usando cada vez mais aplicativos para cuidar da sua saúde. E eu acho que para uma doença crônica, isso é muito fundamental, ainda mais porque, assim, se você me perguntar como eu tava 2 semanas atrás, eu não consigo te responder, porque eu não lembro. Porque cada dia varia muito, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, tem dia que eu acordo, entendeu? Então, eu queria algo que pudesse documentar cada dia da sua vida de uma maneira rápida. E até pelo brain fog mesmo, a gente tem a tendência a esquecer muito rápido, né? Sim, e realmente, assim, como você tava 2 semanas atrás, você lembra? Claro que não. Então, eu não lembro que eu tava ontem. Exato, então é muito complicado. E aí eu queria fazer uma plataforma que não fosse só para o paciente, tipo, mas que fosse uma plataforma onde o médico conseguiria acompanhar de perto o projeto do paciente. E aí eu desenvolvi um aplicativo meio que com 2 partes, que nem tem no Uber, assim, que tem a parte do prestador de serviço e tem a parte do cliente. Uhum. Então seria uma parte do médico e uma parte dos pacientes crônicos. Com POTS especificamente, eu fiz um aplicativo só para POTS, porque não ia dar tempo de fazer para mais doenças. Mas é um projeto que pode se expandir, sim, para outras doenças. Mas era basicamente, todos os dias a pessoa tinha um questionário que ela respondia em 1 minuto, assim, eu cronometrei, era tipo 1 minuto, assim, para responder, que você te dava uma nota de 1 a 4 de 0 a 4 para os seus sintomas. Então, 0 era nada, 4 era intenso, e, enfim, moderado, e não lembro mais o outro, que nome que eu dei. Entendi. E aí... para cada sintoma, você podia adicionar sintomas que você tem que não estavam ali no aplicativo, e você podia também só tirar sintomas que não faziam parte do seu... de como você se sente. Você não tem, sei lá, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem dor de cabeça frequente, então eu tiraria a dor de cabeça ali do meu... Você poderia personalizar os sintomas e tudo isso. mais.
Enfim, e aí ele dava uma nota no final. Então, quanto maior a nota, pior foi o dia da pessoa, e o objetivo era cada vez diminuir mais essa nota, né? E esse relatório, diariamente, era possível que o médico acessasse. Então, ele linkava o seu médico com todos os pacientes dele, e o médico, ele teria ali toda a chance de poder acompanhar de perto e diariamente, ou até se você chegasse no consultório dele 3 meses depois, ele consegue abrir o gráfico mostrando como foi a sua evolução com um tratamento diferente, por exemplo, ou com algo assim. E tinha umas outras coisas, assim, de, tipo, poder acessar o laudo fácil, ou poder Sim. falar com o médico pelo próprio aplicativo, tinha outras funções, assim. A gente já conversou sobre isso uma vez, né? Eu quero até explicar pra vocês, pessoal. Eu e a Thaís, a gente se conheceu por causa da doença, né? Mas e a gente se encontrou, a gente ficou amiga nesse processo todo e a gente até comentou sobre isso. Porque, assim, eu fui pro lado da psicologia, né? Eu não fui pro lado do design. Apesar de ter sido fotógrafa e trabalhar com audiovisual e esse aspecto, acabei indo pro lado da psicologia. Mas eu tinha muita vontade também de criar um aplicativo e a gente conversou sobre isso, né? E eu acho que é fundamental a ideia de se construir esses aplicativos com base em pacientes crônicos, porque a diferença disso é muito marcante. Eu ainda não consegui acessar nenhum aplicativo que eu virasse e falasse assim, cara, ele atende todos os aspectos do meu adoecer que seria bacana pra mim. Então, assim, por isso que eu achei sensacional a coincidência, né, da Thaís ter desenvolvido esse projeto, né, e acho que isso é uma lâmpadazinha aí se acender no contexto de pessoas que investem nesse contexto, procurar a Thaís, porque é muito bacana essa perspectiva de um paciente crônico estar na frente desse projeto, sabe? Eu acho que, assim, foi um projeto muito completo, tenho muito orgulho dele, assim, porque é isso que eu falei, né? Por ser uma doença crônica, a gente... Primeiro que, assim, uma pessoa é muito diferente da outra, a gente não tem os mesmos sintomas, a gente não tem, sabe, pode sim ter, assim, coincidir de ter, mas muda muito de um caso para o outro, né? E aí, por essa mudança tão brusca, eu queria que fosse personalizável e eu queria que tivesse essa evolução, porque tratamentos que, sei lá, medicamentosos que funcionam para uma pessoa, pode não funcionar para outra. Então, você tem que testar. Eu testei as medicações que eu tomo. Porque algumas que eu tomei não deram certo. E só que essas medicações que não deram certo pra mim podem dar certo pra outra pessoa. Sim. Então é muito legal você conseguir, por exemplo, naquele gráfico que eu falei, você consegue ver a evolução do paciente conforme aquela mudança ali que você fez, um ajuste no tratamento pra ver se a pessoa tá melhorando ou não. Sim, sim. Você consegue ver o dia também, né, que as pessoas responderam o questionário. Então, quanto mais o paciente crônico conseguir responder o questionário, mais completo fica o tratamento dele. E eu acho que, assim, é importante que o paciente entenda que grande parte da melhora dele tá nas mãos dele. Sim, sim. Porque o médico, ele vai falar o tratamento, mas se você não fizer, não dá certo, sabe? E são tratamentos, às vezes, muito comportamentais mesmo, né? Eu acho que na verdade, o paciente ele tem que assumir o lugar dele, não só na hora do diagnóstico, mas também na hora de execução do tratamento, né? Isso é uma coisa que é feita em conjunta, né? Médico e paciente. Não, e pra mim é uma coisa que, assim, falando de uma forma pessoal, eu tenho muita dificuldade, tipo, muita dificuldade de seguir o tratamento da maneira certa. Foi o que eu falei, eu tenho dificuldade de beber água, eu esqueço de tomar remédio. Minha médica vai me matar assistindo isso, mas enfim. Eu tenho muita dificuldade, tipo, muitas vezes eu não tenho disposição pra ir na academia, por exemplo, porque é uma coisa que eu passo muito mal fazendo, mas é o tratamento que foi recomendado pra mim. Hoje em dia já eu consigo, porque eu faço um tratamento específico, então os exercícios que eu faço, eles são mais... Eu sou mais tolerante a eles, então eu consigo fazer. Mas não é uma coisa que eu falo, nossa, que vontade de ir lá, sabe? É uma coisa que eu tenho que fazer sempre, vou ter que fazer sempre. E eu acho que a disciplina é uma coisa que se constrói, sabe? Não é de um dia pro outro, você vai lá e vai mudar tudo da sua vida. E também você tem que se perdoar dos dias que você não consegue fazer tudo certo, sabe? Porque, poxa, a gente é só ser humano, sabe? A gente tem as coisas que às vezes a gente quer colocar em prioridade que passam ali do estado, tipo, vou me tratar. Então, eu falo, né? Hoje em dia eu não me privo mais de fazer as coisas. Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui sobre sair para lugares, né? Eu falei que eu fui no Rock in Rio
E que eu faço tudo isso de uma forma adaptada. Eu vou no Rock in Rio e sento no chão e assisto o show sentada, sabe? E dá certo, tipo, eu não deixo de viver as coisas que eu quero, porque, sei lá, não são recomendações médicas, mas eu tento fazer elas com o máximo de cuidado que eu consigo. Então, antes do Rock in Rio, eu já tomei, tipo, sei lá, uns 2 isotônicos, sabe? Já fui calibrada, cheguei pronta. Enfim, eu faço coisas que me ajudam a adaptar situações pra conseguir, enfim, manejar, né, a doença e não deixar de viver, porque eu acho que isso é importante, não só viver em função da doença, sabe? Mas aprender a conviver com ela. À medida que você vai se adequando à realidade dela, a poder tirar um fruto disso, né? Alguma... E é o que eu falo, assim, às vezes a gente, mesmo fazendo absolutamente tudo certo, a gente continua passando mal. Então, tipo assim, se você quer, sei lá, doce não é muito recomendado. Então, tipo, você quer comer um docinho lá, cara, come doce, depois você bebe bastante água, sabe? Faz alguma coisa que compense, bota ali na balança que compense, mas aqui, cara, tem vezes que, tipo, a gente erra, sabe? Tem um vídeo meu que eu postei que eu falei assim, eu não posso comer muito, quando eu como eu desmaio. E aí foi um desmaio comigo, né? Eu desmaiei no vídeo e tal. Aí a pessoa fala, então come menos. Só que assim, pô, tava com fome, tava tava bom pra caramba a comida. Era uma comida árabe, assim, nossa, tava deliciosa. Eu quis comer, sabe? Tem vezes que você vai e come sem pensar. É engraçado a falta de empatia, né? Diante, assim, é engraçado que eu tenho uma percepção da internet como muito terra de ninguém, né? Ali você tem muito julgamento e muita condenação e pouca empatia, né? E eu acho que a ideia é essa, é desenvolver empatia, cara. A gente eu coloco a gente nesse contexto, porque eu também tenho uma doença crônica, eu também tenho POTS, eu também tenho, enfim, e a gente a gente já vive uma vida que não é tão fácil comparada a pessoas saudáveis, né? E ter que se restringir certinho toda vez é impossível, cara. É impossível. Vai ter momentos em que você vai querer comer e tá tudo certo. Não, assim, foi tipo alguns comentários desses, mas assim, sério, eu tenho muita gente, eu fico muito grata, assim, por tudo que... por todas as pessoas que me acompanham, assim, porque a maioria delas estão ali de uma forma, ou elas estão precisando de ajuda, ou elas querem me ajudar de alguma forma. E por mais que, tipo, eu receba muita coisa, assim, tipo, das pessoas querendo solucionar o meu problema, tipo, eu sei que elas estão fazendo isso do fundo do coração, é o que elas sabe? podem oferecer. É o que elas podem oferecer. E eu tenho uma rede com bastante empatia, eu agradeço. Claro que existem, tudo que tem lado bom tem lado ruim, eu recebo muito apoio de muita gente, mas ao mesmo tempo tem muita gente que duvida, por não ser uma doença visível e tudo mais. Eu resolvi começar a postar porque foi isso, né? Eu falei, foi forma de agradecimento à menina que postou o vídeo que eu consegui descobrir o meu, e porque não existia uma pessoa falando disso em português. E eu falei, imagina a quantidade de brasileiros, ou enfim, portugueses, ou pessoas que falam português, que não falam inglês, que nunca vão saber do que elas têm, porque os médicos não chegam nisso, sabe? Você tá falando... eu fiquei na parte que você falou sobre doença invisível e tô olhando pro seu colar. Eu queria que você falasse um pouco do colar e o que ele representa, né? E como tem sido a sua experiência em usá-lo no dia a dia, né? O cordão de girassol, eu peguei ele porque eu já vou mostrar. Porque eu fiz eu fui eu passei um perrengue lá no consulado americano, eu já contei essa história 1 milhão de vezes, todo mundo quer saber essa história. Porque eu fui sem cordão, nem sabia da existência disso aqui, e aí me indicaram pra comprar, porque, enfim, eu sofri bastante preconceito lá, acabei desmaiando várias vezes e ninguém me ajudou, foi bem caótico, assim. E eu contei essa história uma vez no meu Instagram e falaram, tá, por que você não usa o cordão de girassol? Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então eu falo, caraca, nem eu que precisava sabia, então eu acho Mas lá nos Estados Unidos eles sabem dele? Do cordão que foi no consulado americano aqui no Brasil. Mas sabem. Eu fiz uma viagem internacional, eles sabem. Mas, enfim, o cordão de girassol, pra quem não sabe, como eu não sabia, é um cordão para identificação de doenças ocultas. Então, desde de desautonomia, epilepsia, enfim, pode ser até surdez, ou enfim, qualquer doença que você não enxerga. E ele serve como uma forma de identificação disso. Então, por exemplo, é muito útil, por exemplo, no metrô,
se você precisa de um assento preferencial, por exemplo, você ter um cordão de identificação. Porque, assim, se me virem sentado no assento preferencial sem o cordão, mesmo com o cordão elas já julgam, mas sem o cordão, então as pessoas ficam, caraca, quem é essa menina aí de 20 e poucos anos sentada no assento preferencial? Tipo, por favor, levanta pra eu sentar, sabe? E eu não posso levantar. Se eu levantar e ficar em pé ali no metrô, eu desmaio. Eu preciso estar sentada. E então isso aqui é uma forma de identificação. E aí nele tem um QR Code que eu coloquei, tipo, o meu laudo. Eu coloquei todas Contato de as... emergência. Eu coloquei contato de emergência, eu coloquei todas as orientações. Eu coloquei assim, se eu tiver desmaiada, por favor, não jogue água na minha cara, não bote álcool pra eu cheirar, não, sabe? Porque assim, deixa no meu tempo, se puder, levanta minha perna e tem sal na minha bolsa. Tipo, eu coloquei lá as orientações, assim, do que a pessoa pode fazer. Então, não precisa ligar pra emergência, eu vou acordar daqui a pouco e, enfim, para um negócio mais pra tranquilizar as pessoas. E, enfim, ele é bem legal, esse crachá, ele é personalizável, eu consegui o meu pela Inclusão em Ação, na verdade, eles me mandaram esse cordão. Eu tinha um outro que era menos completo, porque ele não tinha o QR Code, e, enfim, aí você consegue botar a CID da doença e tudo mais, e aí as pessoas sabem o que é. Só um parêntese aí, porque a Thaís até estava comentando isso, da vontade dela de que o símbolo do cordão de girassol vá para o metrô, né? Porque hoje a gente ainda não tem esse símbolo no metrô, né? E pouquíssimas pessoas sabem sobre o aspecto do cordão de girassol. É uma lei recente, é uma lei que surgiu no ano passado, e até os profissionais da saúde não sabem sobre o cordão de girassol. E falo isso como alguém que está todo dia dentro do hospital, né? Trabalhando como psicólogo, então, assim, pouquíssimas pessoas sabem, então a gente precisa de política pública no sentido de conscientização e informação a respeito do colar de girassol, né? É importantíssimo. Você vê no metrô, tem um simbolinho aquele lacinho, assim, com os quebra-cabeças do autismo, mas, por exemplo, um autista, ele também pode usar um cordão de girassol por também ser uma doença invisível. Então, se, por exemplo, colocassem lá o simbolinho do girassol, ao invés de só o símbolo do autismo, incluiria muitas outras pessoas. E eu acho que seria bem legal. Ou até os dois mesmo, né? Ou até os dois. Os dois cordões. Porque os dois cordões são importantes das pessoas saberem tudo, né? Sim. É muito importante. Eu quero saber sobre o Léo. Como que é pro Léo lidar com essa situação? Como que foi esse processo para vocês, né? Enfim, tem quanto tempo que vocês estão juntos? O Léo, meu namorado, pra quem não sabe, ele tava comigo desse processo inteiro, né? Foi o que eu falei, quando eu comecei a desmaiar todo dia, que eu consegui o diagnóstico da desautonomia, ele tava viajando, mas ele voltou, e aí, quando eu descobri, ele tava junto. E foi... Ele ficou feliz também, ele ficou tipo, ai, ufa, não é nada que maligno, sabe? Não é nada, por exemplo, tumor na cabeça, sabe? Que poderia ser pior. Upa, você não é louca também? Você não é maluca. O Léo, meu, ele é o melhor companheiro que eu podia ter na minha vida, assim, tipo... Eu sou muito grata pelo nosso relacionamento, eu sou muito grata por tudo, assim, que ele faz e da maneira que ele leva essa doença, porque ele leva com uma leveza absurda, assim. Eu já acordei com ele batucando na minha perna, tipo, esperando eu acordar, ele tava lá, batucando na minha perna, assim. Aí eu acordei, senti lá os batucos, assim, eu abri o olho e falei, você tá batucando em mim? Aí ele, tipo, tô. E isso me faz bem, porque... quando eu acordo e as pessoas estão desesperadas e estão tipo, ai, você acordou, amém, que bom e tal. Eu fico... Eu me sinto um peso, sabe? Então, saber que eu não sou um peso pra ele, pra mim, é a melhor coisa do mundo, sabe? Ele lida muito bem. E ele sempre fala, tipo, você não é sua doença, sabe? Eu namoro você, porque você é tantas outras coisas, sabe? Além do que você passa. E todo mundo tem, seus defeitos. Ele fala, mesmo que seja de fábrica. Enfim, ele sempre me apoiou muito. E ele fala, seus defeitos poderiam ser muito piores, sabe? Você poderia ser, sei lá, possessiva, ciumenta, não sei o quê. E, tipo, você não é nada disso. Você é uma boa namorada, sabe? Isso é só um obstáculo ali que a gente vai ter que... não, né?
alguns obstáculos que isso vai trazer, mas que a gente vai enfrentar junto, sabe? Então eu realmente sou muito grata por ele, pela forma que a gente leva tudo isso. Enfim, morrendo de saudade já. Eu falei sobre o Léo até porque eu vi um vídeo da Thaís esses tempos atrás. Acho que foi até o vídeo que você passou mal porque você comeu demais. Ah, é. E A gente tava no restaurante. E o carinho, o cuidado que ele tem ali durante o processo de desmaio da Thaís, assim, é tudo muito bonito de se ver, assim. E eu acho que é um objetivo de relacionamento para muitas pessoas com relação com doenças crônicas, sabe? Porque essa falta de empatia, falta de compreensão em volta das pessoas que estão em volta de nós é muito difícil de lidar. E é muito bonita a forma como ele cuida de você, assim, e é um cuidar sem peso, né? É uma coisa espontânea, assim, natural que acontece. Eu até falei pra ele outro dia, a gente tava, eu brinco com o nome do POTS, né? Eu já falo, eu poto, vou potar. Tipo, eu fiz um verbo. E aí, eu tava potando, a gente ia entrar no ônibus pra ir pro Rio, e eu comecei a potar ali na fila do ônibus. Aí eu falei, ferrou. Tô no meio não era rodoviária, a gente tava ali num ponto que sai da rua mesmo, mas tava no meio da rua. Eu falei, cara, eu não quero deitar nesse chão, sabe? Tipo, eu não vou nem poder tomar um banho agora, vou ter que esperar 10 horas aqui até eu chegar em casa pra tomar um banho. Tipo, eu não queria deitar no chão. E aí eu sentei, o Léo colocou minha perna em cima da mala e tal. Aí ele foi... Ah, não, mentira, eu agachei, porque eu tava passando mal. Aí uma moça do nosso lado virou e falou assim, tá tudo bem? Só que como o Léo, ele não gosta de ficar tipo, tá tudo bem, ela tem uma doença. Porque aí a pessoa fica, que doença? Aí ele tem que ficar falando 1000 coisas pra pessoa. Ele, não, ela tá bem, ela tá só cansada. Aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, você não fala isso, porque se eu desmaio, a pessoa vai achar que você fez alguma coisa comigo. Aí ele, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas, enfim, às vezes ele leva de uma forma tão leve que, tipo, ele fala, não precisa de nada, não, só tá cansado, sabe? Tá tudo certo. Só pra, tipo... Pra evitar explicações. Pra evitar ter que ficar falando lá e ele poder voltar a atenção dele pra mim e poder me ajudar. Mas, enfim, isso poderia dar um problema, né? Então eu falei pra ele, não faça isso. Tipo, fala assim, não, ela tem uma doença, mas tá tudo bem. E seus pais? Como que foi pra eles tudo isso? Eu acho que pros meus pais ainda é um pouco difícil. Assim, ao mesmo tempo que eles ficaram tranquilos de saber que poderia existir um tratamento, minha mãe tem muito medo de eu bater a cabeça. Muito medo, assim, de eu desmaiar sem perceber e bater a cabeça. Mas, assim, eu sempre percebi, sempre senti antes, então sempre consegui me preparar antes de um desmaio, assim, pra eu não me machucar. Mas, de qualquer forma, é um medo que acho que é mãe, né? Tipo, mãe sempre tem. Ela fica bem preocupada. O meu pai é difícil saber porque ele demonstra muito pouco, assim. Ele é uma pessoa mais fechada em relação a sentimentos negativos. Ele só mostra o que tá bom, sabe? Mas eu acho que, assim, de uma forma geral, eles estão aprendendo. Eu acho que é uma coisa que eles vão aprender também comigo e com o tempo. Mas, enfim, hoje em dia, tipo, já tá bem mais fácil do que era antes, porque antes era muito mais pesado, os desmaios eram muito mais frequentes, eram mais de um desmaio por dia. Então, eu tava meio ali num momento muito, muito frágil, sabe? E aí minha mãe sentiu muito isso. Principalmente ela, eu acho, né? Meu pai, foi o que eu falei, é uma incógnita. Mas eles me dão o maior suporte do universo, assim. Eu assim, acho que eu falo assim, se existe uma força maior que fala, você que vai ser o doente crônico, eu acho que eu fui escolhida pela minha rede de apoio, assim, porque a quantidade de gente incrível que eu tenho na minha vida e que consegue lidar bem com a minha doença é gigantesca, e eu sou muito grata. Meus amigos, meus pais, e, tipo, o Léo, todo mundo na minha vida é muito presente e sabe lidar de uma forma muito, muito leve e positiva, sabe? Então, eu sou muito grata aos meus pais, assim, por todo o carinho que eles têm comigo. E você percebe, assim, você olha lá em vídeo de desmaio que eu tô com os meus pais, acontece muito das pessoas falarem, nossa, que pais incríveis que você tem. E tenho mesmo, assim, meus pais são incríveis, são pessoas maravilhosas. E eles estão, assim, eles me levam pra todo lugar, porque eu não posso dirigir, eles me levam e buscam pra todo lugar. Eles fazem, assim, eles vivem em função dos filhos, sabe? Eu tenho um irmão também.
Eles vivem em função da gente, mas o meu irmão não mora com a gente, então meio que a função volta pra mim. Seu irmão é mais velho? Meu irmão é mais velho, ele mora em Recife, então a gente não vê ele com tanta frequência. Mas meus pais, assim, o sonho deles era ter uma família e eles fizeram isso da forma mais linda que eu já vi alguém fazer. E, enfim, me inspiro muito nos meus pais, inclusive no meu relacionamento com o Léo, porque eles têm um relacionamento de uma parceria sem igual, assim, nunca vi um casal querer tanto ficar junto quanto meus pais, porque um tá tomando banho, outro tá sentado na privada conversando, sabe? Eles não se desgrudam. Então, e ao mesmo tempo, eles têm muito isso, assim, se um tá num dia ruim, ele respeita o dia ruim da outra pessoa, sem levar pro pessoal, sabe? Sem falar, mas você tá sendo grosso comigo. Então, eles têm essa dinâmica de entender que nem todo dia você vai estar 100%, sabe? E se você não tiver 100%, se você tiver 30%, que o outro esteja 70%, sabe? E eles conseguem balancear isso de uma maneira muito linda. E eu vejo isso, assim, comigo, com meu irmão e enfim, nossa família, assim, é uma coisa muito preciosa pra mim. Isso é muito bonito de ouvir. E os planos? Quais são os seus planos agora nesse momento? Você formou? O que você tá pensando em fazer? Então, eu comecei a criar conteúdo pra internet, né? Porque eu gostaria muito que outras pessoas conseguissem o diagnóstico delas através dos meus vídeos ou através do alcance que eu poderia dar. E desde o primeiro vídeo que eu postei, que foi um desmaio, explicando tudo que estava acontecendo com o meu corpo, deu muito certo, assim, surpreendentemente. Eu achei que ia demorar muito mais tempo, assim, mas o primeiro vídeo que eu postei, ele viralizou. E eu fiquei meio assim, sem saber o que estava acontecendo. Se você perguntar, como você chegou aí? Eu não sei. Eu juro, assim, eu sou muito sincera, mas eu realmente não sei dizer como eu cheguei aqui. Mas agora eu tô aprendendo, sabe? Eu quero que cada vez mais eu tenha não só, assim, mais ideia de coisas pra fazer com que pessoas saibam da existência disso, mas que que eu consiga, assim, se você me perguntar, o meu maior sonho agora é que eu consiga criar tanta visibilidade para que existam tratamentos gratuitos para as pessoas dessa condição. Eu quero que os médicos saibam que essa situação existe, que essa situação existe. Eu quero que os pacientes saibam que eles não estão loucos e que eles continuem descobrindo os diagnósticos, porque graças a Deus eu recebo muitas pessoas me agradecendo pelos vídeos e falando que conseguiram um diagnóstico porque ouviram falar pela primeira vez num vídeo meu. Então eu sou muito grata por isso que eu tô construindo. Eu tenho a minha rede de apoio, que é uma coisa que me faz muito bem e eu acredito que faça muito bem pra quem realmente frequenta ou quem conversa ali durante a semana. Então, assim, eu quero muito continuar. Eu nunca pensei que eu fosse gravar vídeo pra internet. Tipo, isso nunca foi um sonho meu. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Quero, sei lá, fama, coisa assim. Isso nunca passou pela minha cabeça. Tipo, a única coisa que passava pela minha cabeça eu tenho muita vergonha, mas a minha vergonha é muito pequena comparada à quantidade de pessoas que eu consigo ajudar. Porque eu desmaiava escondida. Na faculdade, eu entrava embaixo da mesa pra desmaiar, pra ninguém ver e não atrapalhar a vida de ninguém. Mas as pessoas não viam você entrando debaixo da mesa? Ah, não, porque elas estavam ali olhando a aula e... tinha gente que olhava, achava que eu tava tirando um sono, sei lá. Não sei lá o que a galera pensava, mas eu entrava embaixo da mesa, que assim, era uma mesa comprida, que nem essa aqui, eu ficava desmaiada ali no canto. E eu acho que é um ponto a ser trago aí, né? Essa questão da vergonha, né? Da importância da gente trabalhar esse aspecto da vergonha, porque muitas vezes, assim, eu até hoje, mesmo tendo aí 20 anos de doença, eu até hoje me pego às vezes com vergonha. Tipo, esses dias eu passei mal na aula, eu fiquei morrendo de vergonha, eu tava quase desmaiando mesmo, e eu fiquei morrendo de vergonha de deitar no chão e botar a perna pra cima pra não desmaiar, sabe? Então, acho que seria bacana você falar um pouco disso, assim. É muito doido, assim. Eu só comecei a postar vídeo por causa do empurrãozinho das minhas amigas, assim. Minhas amigas falaram, Tatá, você vai ajudar tanta gente. Eu sei que você tem vergonha e tal, mas você vai ajudar muita gente. E a gente conseguiu gravar alguns desmaios, porque minha médica até aconselhou, tipo, pra a gente ver a duração como eram muitos, ela falou, o que você conseguir gravar, tipo, a gente consegue ver o porquê que você desmaiou, quanto tempo demorou, o que você fez pra melhorar e tal. Então, eu comecei a documentar isso. E eu tava cheia de vídeo de desmaio. E elas falaram, Tatá, conta isso pras pessoas. Tipo, explica o que acontece com você. Tem tanta gente que precisa saber disso.
E aí eu falei, ai, gente, juro, vai fazer. E elas, me deram um empurrão, assim, e eu postei, taquei meu telefone lá no canto, saí, fui pra outro lugar, e eu ficava, tipo, não vou apagar, mas eu tava morrendo de vergonha, morrendo. E eu, inclusive, desse negócio que você falou, tipo, de ter vergonha de desmaiar, eu queria falar sobre tipo, um conselho que eu preciso seguir, mas eu acho que qualquer outra pessoa que desmaia também precisa seguir, que é: a gente não pode desmaiar educadamente. É sério. Porque eu tenho isso, às vezes, tipo, tô no meio de um assunto, tô conversando, você e uma pessoa. Aí tá lá, nós três, tal, a pessoa ali tá contando a vida dela, e não para de falar. Geralmente sou eu que não paro de falar, mas a outra pessoa pode estar lá contando a vida dela e tal. E aí, eu vou ter que interromper o que a pessoa tá falando pra avisar alguém que eu tô passando mal. E eu tenho vergonha de falar, tipo, calma aí, para de falar um pouco que eu tô passando mal, sabe? Porque eu quero ser educada e quero deixar a pessoa terminar a história dela. Mas às vezes eu já tô assim, tipo, já não tô enxergando nada, já tô me segurando, arrastando ali na parede. Porque eu não quero interromper. Mas, gente, tipo, se você parar pra pensar, cara, como é que eu vou escolher o momento que eu vou dizer? Eu não escolho, sabe? O cara que tá falando, ele não vai me julgar porque eu tô passando mal. Ele vai, sei lá, querer ajudar, sabe? Eu acho que, às vezes, a nossa vergonha... eu vi um vídeo de uma menina que, enfim, ela faz vários vídeos assim, e ela é muito extrovertida. E ela falou sobre vergonha de um jeito que eu já tive esse pensamento algumas vezes e eu gosto muito disso, que eu acho que a gente sempre acha que o mundo inteiro tá olhando pra gente. Sempre que não é. Não é assim, sabe? Uhum. Não é o mundo inteiro olhando pra gente. Ninguém liga, sinceramente. E se você faz alguma coisa ali que geralmente é julgado como uma coisa vergonhosa e tudo mais, o máximo que você vai receber é uma pessoa falando, nossa, tipo, passando mal, nem isso, mas, sei lá, tá fazendo uma coisa de vergonha ali, sei lá, dançando esquisito. A pessoa vai olhar e falar, nossa, tá dançando esquisito. E vai virar pra lá e acabou. Tipo, acabou. E você não tá morrendo, você não tá sofrendo. Tipo, pode ser um julgamento de uma outra pessoa, mas isso não impacta diretamente na sua vida se você não souber disso. Então, cara, desmaia à vontade. Não, e é até engraçado você trazer um pouco disso, porque nesse dia eu tava numa aula, eu tava fazendo um curso de neurociência na USP, e eu tinha almoçado e eu infelizmente comi demais também naquele dia. Então eu voltei pra aula, eu comecei a passar muito mal. E na hora, eu só mandei mensagem pra uma amiga minha, que é físio, virei e falei assim, amiga, eu tô passando muito mal. Aí minha amiga só levantou e veio pra trás, assim, tipo, como se fosse um segurança, e ela virou e falou assim, eu tenho alguma coisa que eu posso te ajudar e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu precisava levantar a perna e pôr pra cima, mas eu tenho muito medo da professora. Eu tenho medo da professora brigar, tipo, que ela não vai entender nada. E ao mesmo tempo eu queria ter a possibilidade de chegar lá e explicar pra ela, tipo assim, olha, eu vou deitar e pôr a perna pra cima, mas é porque eu tô passando mal e tal, né? E não, cara, mas em dado momento eu falei assim, não tá dando, não tem jeito, eu vou ter que deitar. E, tipo, no meio da aula eu deitei e pus a perna pra cima, e nisso a sala inteira vira. Uma coisa que eu fiz na minha faculdade foi assim que eu tive o diagnóstico, já cheguei fazendo discurso. Falei, galera, seguinte, posso desmaiar, normal, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Eu tenho os meus amigos que sabem o que fazer, não precisam fazer nada, tipo, fiquem de boa. Avisei todos os professores, caso acontecesse. Não, a professora sabia que eu tinha uma doença crônica, então, mas assim, eu não desmaio com tanta frequência quanto você. Então, tipo assim, eu não falei. Sim. Aí, na hora que eu deitei e pus a perna pra cima, ela parou a aula, foi lá e falou assim, o que tá acontecendo? Tipo assim, e era a atenção que eu não queria chamar, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eu só melhorei enquanto eu deitei, coloquei a perna pra cima, esperei o tempo do meu corpo e tal. E eu fiquei, tipo, ali um tempo sofrendo com aquele mal-estar desnecessário, né? Então, acho que é importante a gente trazer experiências como essas, né? Até pra pacientes levarem isso em conta na hora que tiverem com sintomas. Hoje em dia, assim, depois que eu me expus na internet, que é o lugar que teve mais visibilidade, que eu agora sou conhecida como a menina que desmaia, já foi, sabe? Acho que já não tem mais o que fazer, é isso mesmo, não tenho mais vergonha de desmaiar, não. Eu tenho vergonha de interromper as pessoas pra desmaiar, isso eu tenho. mas eu tenho que perder essa também. Mas, assim, das pessoas me virem desmaiadas, eu já avisei, assim, todos os meus amigos, o Léo, meus pais sabem, tipo, se chegar gente querendo ajudar ou querendo ver o que tá acontecendo, sei que lá,
corta na hora, fala assim, não precisa, ela tá bem, ela tem uma doença, mas a gente sabe manejar, é normal. E aí, isso diminui muito. Então, o objetivo do Léo, enquanto eu desmaio, tipo assim, enquanto eu estou passando mal antes do desmaio, é ele me ajudar realmente a me abanar e tal, fazer coisas que me ajudam, botar meu pé pra cima, enfim, me ajudar. Na hora que eu apago, o objetivo dele muda, é tipo, acalmar o ambiente. É sério mesmo, porque quando eu acordava muito ansiosa, com muita gente, toma aqui água, álcool, nananã, tipo, me dava 1000 coisas ali pra eu me sentir melhor, aquilo me deixava tão nervosa que eu desmaiava de novo. Então, o objetivo do Léo, enquanto eu estou apagada, é acalmar o ambiente. Então, eu tô lá apagada assim, aí, não sei, né, tipo, pelo menos pelos vídeos que eu gravo que ele tá lá, ele fica tipo, não precisa fazer nada. Uhum. E Entendi. ele vai acalmando o ambiente. Então, quando eu acordo, só tem eu e ele mesmo, porque ele já espantou todo mundo que poderia ficar ali em cima de mim. E eu me sinto mais tranquila, sabe? Não me sinto já assim, nossa, chamei a atenção de todo mundo, porque eu não gosto. Chamar atenção nem sempre é Eu bom. falo, eu não gosto do Aue. Eu chamo de Aue. É engraçado, né? Porque, de certa forma, a vida coloca a gente num contexto em que a gente tem que trazer a conscientização, mas eu também me identifico com você nesse sentido de tipo, poxa, não quero aparecer, não quero nem, entendeu? É uma luta que pede uma força maior e eu me identifico muito com você, assim. Então, quando você traz tudo isso, assim, tem uma coisa de, tipo, de me ver muito nesse processo que você tem lutado, assim, e eu acho que é muito importante, sabe? Tipo assim, eu acho que só uma Ivana ou só uma Thaís não é suficiente, mas quando se junta várias Thaís, várias Ivanas, talvez a gente vai dando uns passos maiores em sentido de política pública e de conscientização, que eu acho que é muito importante aí pro processo que a gente tem lutado. Eu acho engraçado, assim, tem algumas pessoas que começaram a gravar as crises delas depois que eu comecei a gravar também em português. E aí as pessoas ficam assim, tipo, você tá copiando a Tata. Gente, copiar desmaio, o que é isso, sabe? E aí as pessoas ficam Cada um tem um desmaio autoral, pô! E as pessoas ficam me marcando, tipo assim, Tata, olha, o vídeo dela tá igual ao seu, tá te copiando, essa coisa assim. E eu fico tipo, nossa, que bom que tem mais uma pessoa falando isso, que bom que ela tá alcançando pessoas que eu não alcancei ainda, sabe? Eu não tô aqui pra ser, tipo, eu sou a única, sabe? Tipo, sei lá, eu comecei isso aqui no Brasil, mas eu gostaria que tivessem muitas pessoas compartilhando a experiência delas, porque foi o que eu falei, muda muito de um caso para outro. Então, todo caso que aparecer é interessante de você acompanhar e não é cópia, não é nada disso. Inclusive, tô até pra gravar um conteúdo com uma dessas meninas que é a Bianca, que ela também faz, só que ela fala um pouco mais sobre a síndrome vasovagal, que ela não tem a desautonomia, mas ela tem síndrome vasovagal. E ela conta a experiência dela com isso, né? Eu queria até gravar um conteúdo com ela para as pessoas pararem de botar a gente uma contra a outra, porque, sabe, não tem isso, tipo... É justamente por serem doenças que têm suas especificidades, né, em cada paciente. Na verdade, quanto mais a gente saber, quanto mais informação a gente trazer de conteúdo, não só para as pessoas que são pacientes, mas para as pessoas, para estimular o interesse de pesquisa, né, para estimular o interesse de profissionais da saúde e tudo mais, para ter um acolhimento melhor no final das contas, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é como eu falo isso? Esqueci a frase, olha. Que é conhecimento evita preconceito. Eu acho que grande parte do preconceito é para as pessoas não saberem o que é e julgarem, assim, pré-julgarem, né, mesmo o que está acontecendo com uma pessoa por falta de informação. É informação que eu queria a palavra. Informação evita preconceito. E eu acredito fortemente nessa frase, sabe? Então, quanto mais informação eu conseguir trazer nesse trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais e que outras pessoas também tragam cada vez mais informação sobre o assunto, a gente consegue diminuir o preconceito, a gente consegue, por exemplo, falar de um cordão de girassol, a gente consegue fazer, sabe, tanta coisa que ajudaria as pessoas que... Eu acho que esse foi o propósito maior, assim, que falou mais alto do que a minha vergonha de gravar um vídeo, ou que falou mais alto do que, enfim, qualquer vergonha que eu sentia ali, enfim, em qualquer ocasião, né? Por exemplo, vomitar, eu tenho vergonha, sabe? Mas acontece. Thaís, tem alguma coisa que você queira dizer? Gente, o que eu
gostaria de falar, assim, pra quem tá passando por isso ou tá descobrindo isso agora. Eu sei que é difícil, eu sei que é horrível, mas não é porque não tem cura que não existe melhora. Você pode sim viver uma vida com uma qualidade, tipo, você pode ter qualidade de vida melhor do que a que você tá tendo agora. E é um processo, é demorado. Eu tô aprendendo esse processo, eu tô passando por isso faz 1 ano, mas eu ainda não tô, sabe, tipo, ainda as pessoas falam, nossa, você lida tão bem. E, gente, tem dias que eu lido muito mal, tem dias que eu tô ali chorando, ouvindo música triste pra desabafar tudo que eu tenho pra desabafar, sabe? Mas é isso, o que eu falo é que coisas podem ser adaptadas, você não vai perder toda a sua vida ou tudo que você gosta de fazer. Mas você vai ter que adaptar, sabe? Mas é isso, façam as coisas adaptadas, tenha paciência, construa a sua disciplina, não é tenha disciplina, porque ter disciplina é uma coisa que você constrói. E é isso, com tudo isso você consegue ter uma qualidade de vida melhor, então não se desesperem, vai dar tudo certo. Primeiramente, eu quero te agradecer, é uma honra te receber aqui. Quero te receber junto com o Léo, qualquer dia desses. Quero saber mais do Léo. Enfim, o Chronic Pod é um lugar de fala para pacientes com doenças crônicas, seja elas invisíveis ou não. E é um sonho estar realizando isso e ainda dar esse pontapé inicial do lado da Thaís. Então, quero convidar você para seguir o canal, apertar o sininho e compartilhar.